Por milênios, os seres humanos têm contemplado o céu estrelado, indagando sobre o nosso lugar no cosmos e buscando respostas para a pergunta mais fundamental: como tudo começou? Antes da chegada dos telescópios e do método científico, nossos ancestrais buscavam respostas no reino dos mitos e das lendas. Essas histórias, transmitidas de geração em geração, traziam conforto e significado a um mundo repleto de mistérios, como um sítio do pica-pau amarelo cósmico. Dos antigos gregos, herdamos a história do caos primordial, um vazio do qual emergiram Gaia, a Terra, e Urano, o céu, uma espécie de Big Bang, à moda antiga. Seus descendentes, os titãs, governaram até que Zeus, com seus raios, assumisse o controle e moldasse o mundo como o conhecemos, uma verdadeira reviravolta divina. Os nórdicos, em meio aos fiordes gelados e às auroras boreais, imaginaram um universo que nasceu do reino gélido de Niflheim e do reino flamejante de Muspelheim. Um contraste tão grande quanto o nosso carnaval e a nossa quaresma. Do outro lado do mundo, a tradição hindu fala de Brahma, o Deus criador, que emergiu de um ovo cósmico e deu vida ao universo, quase como um Kinder Ovo cósmico. Na tradição judaico-cristã, um único Deus onipotente criou os céus e a terra em 6 dias, culminando na criação da humanidade, e no 7º dia descansou, bem diferente da correria do nosso dia a dia. Esses diversos mitos, cada um refletindo a visão de mundo única de sua cultura, como as diferentes receitas de feijoada pelo Brasil, demonstram a necessidade humana atemporal de compreender nossas origens. Esses mitos da criação, embora cativantes, eram limitados pelas ferramentas e pelo conhecimento disponíveis aos seus contadores de histórias, como tentar explicar a internet para alguém que só conhece cartas. Eles se baseavam em seres e eventos sobrenaturais, oferecendo explicações enraizadas na fé e na tradição, em vez de evidências empíricas, como acreditar em mula sem cabeça, em vez de procurar um zoólogo. No entanto, o desejo humano por conhecimento, o impulso para entender o universo e o nosso lugar nele, eventualmente nos levaria por um caminho diferente, o caminho da investigação científica, como trocar o achismo pelo "vamos ver como funciona". A transição de explicações mitológicas para científicas sobre o universo foi um processo gradual, que levou séculos e foi impulsionado por inúmeras mentes curiosas. Os primeiros filósofos, principalmente na Grécia Antiga, começaram a questionar as narrativas tradicionais, buscando explicações baseadas em observação, lógica e matemática. Entre esses pioneiros estava Tales de Mileto, que ousou sugerir que fenômenos naturais, como terremotos, poderiam ser explicados por processos naturais e não por capricho dos deuses, tipo Zeus, fazendo a sua versão de O Incrível Hulk. Com base nisso, pensadores como Pitágoras e Platão buscaram decifrar a harmonia matemática que, acreditavam, regia o cosmos, tipo um código da Vinci do universo. Mas foi Aristóteles, aluno de Platão, que influenciaria o pensamento ocidental por quase 2000 anos, tipo um chacrinha da filosofia. Seu modelo geocêntrico, com a Terra no centro e o Sol, a Lua e as estrelas girando em torno dela, virou a febre do momento na cosmologia. O modelo de Aristóteles, mesmo errado, mostrou o poder da observação e da razão, tipo um detetive desvendando os mistérios do universo. Ele forneceu uma estrutura para entender o cosmos, que, para a época, parecia fazer sentido, tipo montar um quebra-cabeça de 1000 peças. As sementes da ciência, plantadas por esses pensadores, floresceriam no Renascimento, desafiando velhas ideias e abrindo caminho para uma revolução na nossa compreensão do universo, tipo o descobrimento do Brasil para a ciência. O Renascimento marcou um período de profunda transformação intelectual e cultural na Europa, uma espécie de Big Brother
da época, só que com ideias inovadoras em vez de bate-bocas. Era um tempo de redescoberta do conhecimento clássico, como achar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo perdido, mas com um impacto muito maior. Questionar as autoridades era quase uma heresia, e novas ideias fervilhavam como piadas de português em churrasco de família. Esse espírito investigativo se voltou para os céus, como quem olha para as estrelas e pensa: será que existe algo mais? Os astrônomos começaram a questionar o modelo geocêntrico, que já estava mais batido do que a piada do pavê. Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês, uma espécie de Neymar da astronomia, ousou desafiar a ordem vigente, o status quo. Lá no século XVI, ele propôs o modelo heliocêntrico, colocando o Sol no centro do sistema solar, como a roda de samba, com a Terra e os outros planetas girando em torno dele. Essa ideia revolucionária, publicada em seu livro De Revolutionibus Orbium Coelestium, das revoluções das esferas celestes, causou mais furor do que final de campeonato, desafiando não apenas a ciência, mas também as crenças religiosas que colocavam a humanidade como o centro do universo, como o rei na barriga. As ideias de Copérnico ganharam força com as observações meticulosas de Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês, raiz na arte da observação. Os dados de Brahe, coletados sem telescópio, como fazer um bolo sem batedeira, forneceram evidências cruciais para o modelo heliocêntrico. Johannes Kepler, assistente de Brahe e um matemático excepcional, um verdadeiro craque dos números, analisou os dados e formulou as 3 leis do movimento planetário. As leis de Kepler descreveram as órbitas elípticas dos planetas como um carrossel meio torto, um passo fundamental para a compreensão do sistema solar. A mudança do geocentrismo para o heliocentrismo não foi apenas uma troca de modelos, como trocar de time no meio do campeonato. Foi uma profunda mudança filosófica que tirou a humanidade do centro do universo, como sair do palco principal e ir para a plateia. À medida que nossa compreensão da mecânica do sistema solar se aprofundava, uma nova pergunta emergia: qual a força que orquestrava o movimento dos corpos celestes? Isaac Newton, um físico e matemático inglês, apresentou uma resposta inovadora. Em sua obra magna, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton formulou a lei da gravitação universal. Ela postula que todos os objetos no universo se atraem mutuamente com uma força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. A lei da gravitação de Newton explicou os movimentos observados de planetas, luas e até cometas, unindo a mecânica celeste e terrestre em uma estrutura única e elegante. Pense num gol de placa do Pelé de tão preciso. Seu trabalho lançou os fundamentos da física clássica e influenciou profundamente o pensamento científico por séculos, um verdadeiro Neymar da ciência, só que sem as firulas. No entanto, com o aprimoramento dos nossos instrumentos de observação, certos fenômenos como a órbita de Mercúrio desafiaram a explicação newtoniana. Era como tentar entender o futebol só com a regra do impedimento. Complicado, né? Foi Albert Einstein, um físico teórico alemão, quem revolucionou nossa compreensão da gravidade no início do século XX. Em 1915, Einstein publicou sua Teoria da Relatividade Geral, que propôs que a gravidade não é uma força agindo à distância, como Newton havia postulado, mas sim uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Imagine uma bola de boliche sobre um lençol esticado. A bola cria uma deformação, uma curvatura no lençol. Da mesma forma, objetos massivos, como estrelas e planetas, deformam o tecido do espaço-tempo ao seu redor, influenciando o movimento de outros objetos. A teoria da relatividade geral de Einstein não apenas forneceu uma descrição mais precisa da gravidade, mas também previu novos fenômenos, como a curvatura da luz ao redor de objetos massivos e a existência de ondas gravitacionais, ambos posteriormente confirmados por observações. Seu trabalho transformou nossa compreensão do universo,
abrindo caminho para a cosmologia moderna e a busca para desvendar os mistérios de sua origem. Seção 5. A revelação de Hubble. O universo está em expansão. No início do século XX, os astrônomos acreditavam que a Via Láctea, nossa galáxia, nosso endereço no universo, era tudo o que existia. Essa visão, digamos, provinciana, estava prestes a mudar drasticamente graças ao trabalho de Edwin Hubble, um astrônomo americano. Usando o potente telescópio Hooker lá no Observatório Monte Wilson, na Califórnia, Hubble fez uma série de observações inovadoras que mudariam para sempre a nossa compreensão do cosmos. A primeira grande descoberta de Hubble veio em 1923, quando ele identificou estrelas variáveis, cefeidas, na nebulosa de Andrômeda. Imagine só, cefeidas são estrelas que piscam, sabe? O brilho delas varia periodicamente. E o período dessas flutuações tem uma relação direta com a luminosidade real da estrela. É como se a estrela tivesse uma carteira de identidade estelar. Ao medir o período das cefeidas em Andrômeda, Hubble conseguiu calcular a distância, e os cálculos dele mostraram que Andrômeda estava muito mais longe do que qualquer coisa dentro da Via Láctea, tipo, muito longe mesmo. Parecia até outra cidade, mas em escala cósmica, era outra galáxia. Outra mesmo. Essa descoberta simplesmente quebrou a ideia de um universo com uma única galáxia. Revelou um cosmos muito maior e mais rico do que se imaginava. A segunda grande descoberta de Hubble veio em 1929, quando ele observou que a luz de galáxias distantes estava desviada para o vermelho, um efeito Doppler para a luz. O desvio para o vermelho é um fenômeno onde as ondas de luz se alongam, ficando mais avermelhadas. Hubble percebeu que esse desvio não era aleatório. Não, ele aumentava com a distância. Quanto mais longe a galáxia, maior o desvio para o vermelho. A explicação mais plausível era que o próprio universo estava se expandindo, levando as galáxias junto, como as passas num pão crescendo, entende? A descoberta de Hubble, de um universo em expansão, foi um divisor de águas na cosmologia, um verdadeiro gol de placa. Foi a primeira prova de que o universo não era estático, parado, mas sim dinâmico, em constante transformação. E essa revelação teve consequências profundas na forma como entendemos o passado e o futuro do universo, abrindo caminho para a teoria do Big Bang. Seção 6. O Big Bang, uma explosão de espaço e tempo. A descoberta de que o universo está em expansão, naturalmente, nos leva a uma pergunta: se o universo está se expandindo como ele era no passado. Voltando no tempo, se o universo está ficando maior agora, é lógico que ele era menor antes, como um bolo crescendo no forno. Esse raciocínio levou ao desenvolvimento da teoria do Big Bang, que propõe que o universo surgiu de um estado extremamente quente e denso há uns 13,8 bilhões de anos, uma verdadeira festa cósmica. Imagine o carnaval no céu. Imagine se conseguir toda a matéria e energia do universo observável comprimida num espaço menor que um átomo. É de explodir a cabeça. Esse estado inimaginavelmente quente e denso, muitas vezes chamado de singularidade, é o ponto de partida do Big Bang. Mas importante, o Big Bang não foi uma explosão no sentido tradicional, tipo a queima de fogos na virada do ano em Copacabana. Não foi uma bomba estourando no espaço. Na verdade, foi a expansão rapidíssima do próprio espaço, levando matéria e energia junto. Na primeira fração de segundo depois do Big Bang, o universo passou por uma inflação, expandindo mais rápido que um carro de Fórmula 1 em Interlagos. Mais rápido que a velocidade da luz. Essa inflação é essencial para entender como o universo é tão uniforme, como um brigadeiro bem lisinho, pronto para ser devorado. Conforme o universo expandia e esfriava, a energia começou a se transformar em matéria, seguindo a famosa receita de Einstein, EMC2. Energia virando massa, pura física. O universo jovem era uma zona, tipo um carnaval fora de época, cheio de partículas elementares. Mas,
Conforme esfriava, prótons e nêutrons começaram a se juntar, formando os primeiros núcleos atômicos, os tijolinhos de toda a construção do universo. Esse processo, chamado de nucleossíntese do Big Bang, explica a abundância de hidrogênio e hélio no universo. Seção 7. Ecos do Big Bang. Evidências no cosmos. A teoria do Big Bang, apesar de inicialmente ter sido vista com um certo ceticismo, tipo, será que isso procede mesmo? Acabou conquistando a comunidade científica. Afinal, as evidências observacionais que possuímos são de tirar o fôlego. E uma das provas mais contundentes dessa teoria é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a famosa CMB, entende? Essa CMB é como um fantasma do Big Bang, uma radiação térmica que permeia todo o espaço. E o mais interessante é que ela foi descoberta por acaso, em 1964, pelos físicos Arno Penzias e Robert Wilson. Eles estavam utilizando uma antena gigantesca, similar àquelas parabólicas, porém muito maior, para estudar ondas de rádio. De repente começaram a captar um ruído persistente que não desaparecia, independentemente da direção para a qual a antena estivesse apontada. Parecia até interferência de rádio pirata. Mas então a ficha caiu. Esse ruído era a CMB, uma relíquia dos primórdios do universo. Essa CMB é como uma fotografia do universo, tirada aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang. Nesse período, o universo já havia resfriado um pouco e os elétrons começaram a se combinar com os núcleos atômicos, formando os átomos que conhecemos. Esse evento, denominado recombinação, permitiu que os fótons, que são as partículas de luz, se propagassem livremente pelo espaço. A CMB que observamos hoje é o brilho remanescente desses fótons, que se disseminaram e resfriaram ao longo de bilhões de anos, até se tornarem micro-ondas. E a CMB é uma prova irrefutável de que o Big Bang realmente ocorreu, pois suas características, como a temperatura e a uniformidade, coincidem perfeitamente com as previsões da teoria. Essa descoberta foi um marco para a cosmologia e, naturalmente, concedeu o Prêmio Nobel de Física a Penzias e Wilson em 1978. Seção 8. A receita do universo. Abundância cósmica de elementos. Outra evidência que corrobora a teoria do Big Bang vem da abundância observada de elementos leves no universo. É como descobrir a receita de um bolo, analisando os ingredientes. Como já mencionamos, a nucleossíntese do Big Bang, que ocorreu nos primeiros minutos após o Big Bang, produziu os primeiros núcleos atômicos. Pense nisso como a massa inicial do nosso universo. A teoria prevê que aproximadamente 75% da matéria bariônica, ou matéria comum, no universo deveria ser hidrogênio, o elemento mais simples, tipo o arroz com feijão da tabela periódica, e cerca de 25% de hélio, o segundo elemento mais simples. E essas previsões foram confirmadas observando a abundância desses elementos leves em estrelas, galáxias e nuvens de gás intergalácticas, como se fosse um inventário cósmico. Essa abundância observada de elementos leves é uma forte evidência a favor do Big Bang, porque não há outra explicação plausível. É como encontrar brigadeiro só na sua casa depois da festa, só pode ter sido você que fez. As estrelas, por exemplo, produzem elementos mais pesados por fusão nuclear, mas não explicam a quantidade gigantesca de hidrogênio e hélio no universo. É como tentar fazer um bolo só com cobertura, não tem jeito. A teoria do Big Bang oferece uma explicação natural e elegante para essa abundância cósmica. É como a receita perfeita para o nosso universo. Além disso, a teoria também prevê a existência de traços de elementos mais pesados, como lítio, berílio e boro, que também foram produzidos durante a nucleossíntese do Big Bang, como se fossem os temperinhos especiais da receita. E essas previsões foram confirmadas por observações, consolidando ainda mais a teoria do Big Bang. É como provar o bolo e constatar que ficou perfeito.
Seção 9. Desvendando o cosmos. A busca interminável. A teoria do Big Bang nos forneceu uma estrutura incrivelmente bem-sucedida para entender a origem e a evolução do universo. Tipo, a gente já sabe bastante coisa, né? Mas a ciência é como uma novela. Sempre tem um próximo capítulo. Nossa compreensão do cosmos está em constante evolução, sempre aprendendo. E mesmo explicando tanta coisa, o Big Bang também nos deixa com várias perguntas sem resposta, tipo uns paradoxos da Xuxa cósmicos. O que de fato causou o Big Bang? Essa é das brabas. E essa matéria escura e energia escura, que tal? Afinal, elas constituem a maior parte do universo, e a gente não sabe quase nada sobre elas. Será que existem outros universos por aí? Tipo um multiverso da Marvel, só que, de verdade, esses são apenas alguns dos mistérios que os astrônomos e cosmólogos estão quebrando a cabeça para resolver. Mas estamos numa era de ouro da astronomia. Telescópios superpotentes estão sendo construídos aqui na Terra e também no espaço, tipo uns olhos de Tandera tecnológicos. Com eles, conseguimos enxergar cada vez mais longe no universo. É informação para dar e vender. Essa busca para entender de onde viemos, essa curiosidade cósmica começou lá atrás, com nossos ancestrais observando o céu, assim como fazemos hoje, só que agora com tecnologia de ponta. Talvez nunca descubramos tudo, mas essa busca por conhecimento, essa vontade de saber, de entender, continuará nos inspirando a explorar o cosmos e desvendar todos os seus segredos. É tipo a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, só que real.